volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje, na companhia do jornalista Arno Kunzler, estamos recebendo o presidente da Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon, Paulo Grenzel. Paulo, sempre uma satisfação recebê-lo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Arno, pela primeira vez nós juntos na bancada, né? Que legal, uma satisfação também. Wesley, que nos faz a parte técnica, né? Estamos aí à disposição para conversar um pouquinho sobre a associação comercial. Paulo, ano chegando ao fim, 2023, claro, sempre muitas coisas boas, muitos desafios. Gostaria que você fizesse um balanço de como foi o ano aí, tá prestes a encerrar. Começo do ano, a gente abril, quando a gente assumiu a função, a gente leva um tempinho até se acomodar na cadeira, né? Até brinquei esses dias, né? Usando essa expressão. Entender tudo que depende de você nesse mecanismo que é a associação comercial. Então a gente hoje já se sente um pouquinho mais confortável e após passado um ano de vários eventos acontecendo, a gente também consegue também verificar onde a gente acertou, onde errou, mas a associação faz muito, sabe? A gente até brinca, se alguém trazer um novo tema, uma nova demanda, a gente precisa pensar primeiro no que vai tirar da lista, porque é muita ação durante o ano, né? Que bacana. E você, está gostando? É o que me falaram quando me convidaram, né? É um grande desafio, né? Você precisa estar disponível para a associação comercial, né? Que ela te exige bastante, mas por outro lado também a satisfação de você conversar com as pessoas te conhecerem, perguntarem o que está acontecendo, o que tem planejado. Eu acho que isso é um fator bastante positivo, né? Que a associação, estando na presidência, te proporciona. Paulo, você dirige uma entidade que tem 38 empresários dirigentes. Cada empresário vem de um segmento diferente praticamente, ou alguns são do mesmo, mas com situações diferentes. Cada um tem uma cabeça e cada um tem seus interesses envolvidos na cidade, no comércio e nos serviços em Marechal Rondon. Como é que é promover essa gestão de um grupo tão heterogêneo? Eu acho que é isso que enriquece a discussão, né? Se você tivesse pessoas de um segmento só, eu sou da atividade da contabilidade, se tivesse só contadores lá discutindo, nós perderíamos a visão do Arno, diretor que nos traz questionamentos em quase todas as reuniões. Eu acho que essa é também a vantagem de ter um grupo heterogêneo. E principalmente, né, Arno, são formadores de opinião, não são pessoas que de repente sejam passivas nas discussões. Não, elas estão lá justamente para ouvir o que a comunidade está falando e nos trazer esses feedbacks e a gente tentar de alguma forma contribuir para que a coisa se resolva, né? São coisas que às vezes vão muito além, a gente costuma dizer muito além do que o nosso estatuto prevê, mas a gente não pode se furtar a participar da discussão, né? De tentar de alguma forma interferir também nas discussões, né? Paulo, quantos funcionários e quantos associados a entidade tem hoje? Estamos com 18 funcionários e na última reunião 2.163 associados, né? A reunião foi no final de junho, né? De novembro. E nós tivemos, acho que era 2.163, né? Na última semana não acompanhei se houve alguma evolução. A Semacar é seguramente uma das entidades mais sólidas e mais completas que tem no município. Talvez em termos de representatividade no segmento, talvez a mais importante, uma das mais importantes do Paraná. O que fazer para que isso continue motivando e continue acrescentando algo novo para quem dirige a entidade? Eu acho que um dos grandes papéis que a Semacar desempenha regionalmente é justamente esse volume de empresas e empresários que acreditam na nossa associação. Quando a gente fala de contexto regional, realmente a gente é convidado para quase tudo, participar de quase todas as discussões, e eu acho que o nosso papel dentro dessa engrenagem toda é muito mais de ouvir os anseios e daí partir para as ações, né? Quando você
toma as decisões de cima para baixo, às vezes é mais difícil de você contemplar ou agradar nas suas decisões. E a gente já há algum tempo tem feito isso, né? Todas as ações que a gente pede um feedback depois dos participantes, para entender se a gente está acertando, se está errando, né? Alguns modelos, inclusive, que a gente adota hoje, a exemplo das campanhas, eles foram sendo testados durante os inúmeros anos, né? Já tivemos formatos diferentes e esse é o que mais agrada. Então, essa validação ela é feita com o público, né? Eu digo, a gente não acerta sempre, mas é sempre no intuito de tentar chegar no melhor modelo, né? Quando a gente não acerta, a gente também tem a humildade de reconhecer que alguma coisa não funcionou legal, né? A entidade hoje é equivalente a uma empresa de médio porte no município, né? Você lembra, é possível falar do orçamento das receitas e da onde vêm as receitas para a manutenção da entidade e quais são os custos que ela tem por ano? Eu não vou saber te detalhar de cabeça todos os números, porque são bastante a gente tem tudo separado por centro de custo, né? Cada ação ela tem seu centro de custo específico. Mas destacadamente a maior receita que a gente tem hoje são com planos de saúde, né? Essa é a receita principal da associação comercial. As demais elas contribuem, mas não, vamos dizer assim, tirando esse cenário do papel, talvez a associação comercial tivesse que buscar outras formas de manutenção. Mas a gente trabalhou na organização, no cuidado com o dinheiro, a gente tem valores relevantes que dão a sustentabilidade para a entidade continuar funcionando. Então isso nos garante também uma subsistência financeira de maneira tranquila. Que eu digo, quando eu falo de centro de custos, quando a gente faz uma ação, por exemplo, a Expomar, ela tem o centro de custo dela, ela não se mistura, a gente não tira dinheiro de outro lugar para a Expomar, né? Assim como os feirões de veículos, é apurado o resultado daquela ação específica, né? Para não misturar com o todo, né? São várias frentes de ação de ações que a Simacar lidera, mas talvez as principais sejam a realização da festa de 25 de julho, né, da exposição da Expomar, os treinamentos, né, os treinamentos com funcionários e empresários. Nesse caso, é importante frisar que os funcionários sempre têm benefícios também, né, para participar de treinamentos da Simacar. E principalmente na coordenação dos eventos do comércio, né, que são organizados pela Simacar e muitas vezes patrocinados também pela Simacar. Sim. A Expomar ela teve esse ano 261 estandes com 161 expositores, né? Então é um evento grande, trabalhoso para organizar, mas é um evento que já é reconhecido, né? É consolidado em Marechal e é um evento que entrega bastante pro empresário que está presente lá. A gente faz pesquisas, esse ano foram em torno de 48% das empresas expositoras que responderam e todas disseram que o evento foi satisfatório ou até superou as expectativas no volume de negócios fechados, né? Mas eu vejo que muitas das empresas que estão ali, elas estão mais para prospectar futuros clientes, que a gente recebe visitações de muitas cidades e estados distintos, né? Que talvez um cliente que não seria conhecido no local, né? Então é uma das ações. A questão das campanhas e vamos falar de feira de ponto de estoque, feirão de veículos, elas são sempre voltadas pro empresário, né? Então a ideia da própria construção desses eventos é ouvir e entender o que eles demandam e principalmente o que o consumidor deles está procurando, né? E a gente tem visto as feiras pontos de estoque, que é uma ação também do Conselho da Mulher, né? Apoiado pela Associação Comercial, tem volumes expressivos de pessoas lá fazendo negócio, né? Então está sendo muito positivo essa ação também por parte da Associação Comercial, né?
E esse eu acho o nosso papel, né? Tentar fazer com que o comércio, a indústria e os prestadores de serviços, mesmo os agricultores, tenham a visibilidade e seus anseios defendidos pela associação, né? E a questão dos treinamentos, tem alguma perspectiva de mudar ou continua nesse mesmo formato? Também é feito através de pesquisa, Arno. Agora, no mês de janeiro, a gente começa tentar elencar e pegar alguns feedbacks do que aconteceu no ano anterior. Esse ano nós treinamos 2.595 pessoas na associação comercial, né? E nós temos um grande parceiro nesses treinamentos, que é o Sebrae. O Sebrae nos traz muitos eventos de maneira, inclusive, gratuita, né? Então essas parcerias, elas estão sempre sendo revisitadas e ouvindo quais são as demandas, né? Houve momentos em que a demanda era por cursos mais do setor do comércio, na área de vendas, outras na área de venda via remota, né? Então a gente está sempre ouvindo e tentando trazer pessoas que consigam dar esse treinamento voltado para a demanda do comércio, não simplesmente falar, nós vamos trazer um curso específico que talvez não chegue a nem ter público, né? Então essa é a nossa ideia, né? Em relação aos eventos que são os de maior porte, né, que é a palestra do Dia do Comerciante e também o nosso fórum empresarial, a gente já está com alguns nomes sendo ventilados, né? A gente não bateu o martelo ainda, mas também visando atender essa perspectiva, né? E onde a gente busca muita sugestão? Na convenção da FACIAP, né? Nós tivemos agora no mês de novembro em Foz, e lá alguns nomes que eu particularmente desconhecia e que entregaram palestras de uma qualidade muito grande. A gente saiu de lá bastante motivado. Agora precisa ver custo, agenda. Custo, agenda e principalmente, né, se talvez tantas palestras só voltadas para motivação, para uma área, talvez seja o que o público quer. Então a gente vai visitar o resultado da pesquisa que teve no último fórum, de indicação de nomes e tudo, ver se algum está contemplado, se não estiver, se atende pelo menos aquele pedido de tema, né? E tentar trazer essas pessoas. Mas como você falou, às vezes não é só uma vontade nossa, né? Cortella foi 8 anos tentando trazê-lo. Não são pessoas que é tão simples você trazer. Tem toda a questão logística e também a agenda dessas pessoas às vezes leva 8 anos para chegar lá, né? Vamos falar de uma encrenca? Bora! Nós tivemos ontem a promulgação da reforma tributária. Um projeto, aliás, muitos projetos cuja discussão se estende por mais de 30 anos no Brasil. Governos entram, governos saem, prometem, não conseguem cumprir, não conseguem entregar a reforma tributária. Chegou o momento desse assunto amadurecer no Congresso e coincidir que o governo também desejou esse projeto de reforma tributária. O que já se sabe que é bom e o que já se sabe que é ruim para o nosso empresário de modo geral? Eu vejo que, quando a gente fala de reforma tributária, assim como outras que já aconteceram, a trabalhista, a política que precisa acontecer, a tributária ela não tinha mais como continuar sem que ela acontecesse, né? Nosso sistema tributário, eu acho que é um dos mais complexos do mundo. Eu, como atuo na área da contabilidade, eu sei que eu falo, o pior não é você pagar, o problema é saber se você está pagando certo, né? E eu acho que esse é o grande desafio. A ideia da reforma, eu acho que é trazer justamente uma simplificação nos processos e que a gente consiga efetivamente saber se a gente não está produzindo novos passivos, né? Tanto seja pagando a mais quanto pagando a menos, né? Então eu acho que esse vai ser um das grandes diferenciais que essa proposta pode nos trazer no cenário. A gente estimulou há alguns meses, até esteve aqui uma bancada, né, em entrevista, mobilizando os professores da UniOS e o núcleo de contabilidade e a associação de contabilidade também, para que se debruçassem sobre o tema e nos trouxessem em reunião da Simacar um pouquinho do que eles entenderam, né? Porque assim, existiam 3 propostas de reforma
cada uma com as suas diretrizes, alguns com... A gente não pode ser ingênuo achar que também não existem interesses por trás de cada proposta, né? Mas, enfim, uma delas hoje foi escolhida e a gente precisa agora entender que o futuro reserva muitas regulamentações, né? Hoje, se você falar quanto vai ser o imposto, não é tão simples assim, né? Existe uma diretriz de como ela vai funcionar, mas a regulamentação é que vai dizer efetivamente quais são os setores e quais as alíquotas que serão praticadas. Eu me atrevi a escrever esses dias que nós vamos viver um caos nos próximos anos, até conhecermos todas as nuances dessa reforma. Eu exagerei no termo? De forma alguma. Tanto empresários quanto profissionais da contabilidade terão tempos difíceis tentando entender e principalmente talvez adequando as suas empresas à nova realidade, né? Talvez alguns setores venham a ter uma eventual redução de tributação, mas como eu disse, pelo menos você pode colocar a cabeça no travesseiro e falar, é caro, mas eu estou pagando certo e eu não vou ter problemas ou dissabores no futuro. Porque na realidade de hoje, você torce para estar pagando o tributo corretamente, né? E isso para quem é de fora, é difícil você atrair investidor com um cenário desse, né? Tem alguma coisa específica que te incomoda, que talvez você ainda não conheça direito, ou que você já viu e que não sabe se vai ser regulamentado dessa forma ou de outra forma, que ainda está intrigando o contador, Paulo? Sim. Eu acho que é justamente essa questão de ficar muita coisa para definir depois, né? A gente conhecendo um pouquinho da história dos atos legislativos que a gente tem, às vezes a gente pode ter alguma surpresa que não estava contemplada, né? Houve a participação do Conselho Federal de Contabilidade nas discussões, né? Eles tinham a condição de contribuir com a reforma e ajudaram bastante na construção do texto, né? Mas o que leva a perigo é justamente a questão de definição de alíquota efetiva, né? Esse é um ponto que preocupa, né? A gente sabe, acabou de passar por uma majoração do ICMS e talvez, num primeiro momento, venha uma alíquota que seja completamente fora do que se espera, ou que eleve a tributação, então isso sempre gera um pouquinho de ansiedade, vamos dizer assim. Mas como ela é uma emenda constitucional, parece que novos jabutis não vão poder ser criados, né? Que nem novos aumentos de impostos, novos tributos ou coisa parecida. Pelo menos é o que eu entendo da legislação, né? Se fosse uma lei ordinária, daí sim, podia mudar do dia para a noite, né? Sim. Mas esse eu acho que é o cenário que vai trazer a segurança jurídica que eu comentei. O investidor de fora, principalmente, ele olha muito o cenário. Se ele tiver essa questão de não saber efetivamente qual é o custo do setor dele, ele pensa duas vezes antes de trazer ou se instalar no país, né? A partir do momento que você tiver a coisa um pouquinho mais compreensível para eles, eu sei que no passado eu já atendi alguns clientes que tinham a subsidiária fora do país, né? A coisa mais difícil que eu tinha era conseguir primeiro explicar o que era a contabilidade do Brasil. Hoje não tem mais esse cenário, porque hoje a contabilidade ela se assemelha à contabilidade internacional, mas na época era muito diferente a questão de rateios, a questão de apropriação de custos, era totalmente diferente do que se fazia lá fora. E eu acho que na questão tributária entra no mesmo cenário. Como você fazer para alguém lá de fora entender a complexidade da nossa legislação? Então, eu acho que nesse quesito a gente vai ter um avanço bastante importante. Paulo, você sabe mais ou menos, pelo menos, o percentual de empresas que nós temos em Marechal Rondon que são optantes do Simples? Não vou saber te retratar. Mas a grande maioria. Eu sei que tem em torno de 7 mil e poucas empresas em Marechal, em torno de umas 4 mil que são MEIs, né? E empresas de maior porte, hoje talvez algumas que a gente identifique aí, a gente entenda que possam ser do Simples, mas o Simples Nacional também tem o problema de não ter corrigido a tabela há muitos anos, né?
Então, hoje o limite para se permanecer no Simples é 4 milhões e 800. Então, uma boa parte das empresas já não tem mais conseguido, né? Principalmente empresas comerciais. Não que elas estejam ganhando mais, mas é natural que o faturamento aumenta porque tudo sobe de preço, né? Então, às vezes, o faturamento não cabe mais dentro, mesmo ele mantendo o mesmo porte, né? Então, esse cenário acontece bastante, né? Eu não sei se vai acontecer ainda esse ano, mas há um movimento muito forte do ministro que hoje nós temos um ministro específico para as pequenas empresas, né? O movimento muito forte desse ministro é que seja majorado 20% ao ano nos próximos anos, até chegar de novo num patamar que se justifique, né? Porque o próprio governo está vendo que hoje a maior parte das organizações, quando chega no limite, ou para de crescer, ou monta uma segunda empresa para não ter que fugir do Simples. Às vezes a atividade não é compatível com a legislação tributária normal, né? Perfeita a tua leitura, Arno. E tem mais um detalhe que essa alíquota, esse valor de faturamento é para tributos federais, né? No estado é 3.600, né? Estado e município. Então, muitas empresas têm ultrapassado esse limite no estado, tendo que passar a tributar o ICMS de maneira normal, o ISS de maneira normal, e ficando fora só no âmbito federal. E mesmo a questão do MEI, né? Quando a gente olha para o MEI, R$81 mil, quando ele foi criado, era um valor expressivo. Hoje, 6.750 de faturamento mensal, poucas pessoas, mesmo sendo MEI, vão conseguir se manter. Vai ficar talvez o carro de cachorro-quente, o pipoqueiro, talvez ainda consiga se manter nesse limite. Os demais automaticamente vão... Ou aconteceu o que a gente identifica às vezes, né? Que acaba tendo muito desvio de receita para conseguir se manter no sistema. E não é uma questão interessante, né? Paulo, pelo que você conhece como contador e como presidente da Simacar, você acha que o ano de 2023 foi positivo ou foi negativo no faturamento das empresas? Gerou mais faturamento do que os anos anteriores ou o contrário? É interessante, Arno, porque a gente tem um mix de atividades muito grande, né? Eu te falo pelos clientes que eu atendo. Alguns passando bastante dificuldade. Outros, vou usar a expressão, nadando de braçada, né? Setor de transportes esse ano, os relatos que eu recebi, foi bastante positivo, né? Embora houve aumentos de combustível e tudo, mas o setor está bastante aquecido e as pessoas estão satisfeitas, né? Outros setores, às vezes, né, eu vejo que o comércio varejista sofreu bastante, né? E eu costumo dizer, quando você passa no centro de Rondão e acha lugar para estacionar, é porque tem um sinal de que as pessoas estão segurando um pouquinho, né, evitando o gasto. E mesmo a questão de endividamento, né? A gente viu que o endividamento subiu bastante nas famílias, porque o custo de vida naturalmente subiu também, né? Então, são cenários que a gente vai identificando, né? Mas, no geral, eu acho assim, por a gente viver numa região que ainda depende bastante também do agro, né? Foi um ano que não teve uma safra uma safra muito boa, o preço também não esteve o preço esperado. Eu acho que o ano realmente a gente conseguiu passar por ele de uma maneira mais até suave, mas não vejo que foi um ano de crescimento, não, né? E para 2024, uma perspectiva de melhora em termos desse cenário econômico? Se a gente olhar para o cenário agrícola, eu acho que a gente tem tudo para ter uma grande safra e eu acho que isso também, olhando só localmente, pode estimular bastante o comércio. Mas o que eu procuro dizer sempre, né? Se a gente ficar com um pensamento pessimista, se a gente ficar reclamando, não vai atrair nada de bom para nós. Então, eu acho que a gente tem que olhar assim, com olhos de otimismo e falar assim, ano que vem nós vamos transformar a nossa realidade correndo atrás. Existe também uma expressão que diz, né, enquanto um chora, o outro vende lenço. Então vamos tratar de vender lenço, né? Vamos fazer diferente. Eu ia lhe fazer essa colocação, porque nos últimos dias a Bolsa bateu recordes de pontuação, né? Chegamos a 131 mil pontos, a Ibovespa. Um recorde impressionante, né? O desemprego caiu.
E a nota do Brasil nos principais institutos de avaliação de crédito também melhorou. Então, diante desse quadro, você confia na economia brasileira para os próximos anos? Eu estava lendo uma pesquisa agora na parte da manhã mesmo, falando de questão de dólar e tudo, né? O nosso mercado ele é muito sensível a qualquer mudança política, alguma mudança de mercado. Então, quando você olha que, por exemplo, uma reforma tributária foi aprovada, eu vejo que o investidor vai começar a olhar de volta para o Brasil e falar, cara, lá nós temos um bom mercado para investir. Questão de bolsa e tudo, também está tudo relacionado a alguns fatores externos, né? Sejam políticos, sejam mesmo uma boa safra pode sim estimular alguns outros tipos de investimento. Então, eu procuro sempre pensar que 2024 a gente vai superar, principalmente, eu acho que os primeiros meses desse ano teve ainda muito da questão política, né? As pessoas ressentidas, outras desistindo de fazer investimentos porque eventualmente o candidato dele não ganhou, e eu acho que isso nos faz viver momentos de recessão também por falta de vontade das pessoas continuarem a investir, né? Eu acho que a gente tem que superar isso, e a gente não tem um plano B, então eu acho que a gente tem que torcer para que tudo dê certo, né? O Brasil, né? Com certeza. O nosso plano é o Brasil. Com certeza. Nós temos algumas questões relacionadas à Cimacar ao longo da história da Cimacar, principalmente voltadas a grandes projetos do município. A Ana já levantou a questão do Instituto Federal, mas eu queria abordar contigo ainda um último assunto antes da gente encerrar, que é a questão das grandes obras, que nem a conclusão agora da 163, a duplicação da 163, que é um orgulho para Marechal Rondon, né? Uma obra que estava parada há muito tempo e, de repente, de forma até um pouco inesperada, eu acho, e surpreendente, o governo resolveu concluir ela num ritmo até fora do padrão das obras públicas. O Contorno Oeste, que é uma obra reivindicada que começou na Cimacar, esse projeto, há muito tempo atrás, e que está em fase de conclusão também, né? Nós temos algumas coisas que aos poucos a sociedade começa a perceber que se tornam importantes, que nem a duplicação Rondon-Guaíra, devido ao grande tráfego de caminhões que vem do Mato Grosso do Sul, especialmente agora que o Mato Grosso mudou sua geografia de produção, né? Saiu do gado para milho, soja, trigo e outras culturas. E também com uma perspectiva futura que nós precisamos pensar hoje, né? Que certamente a Cimacar vai ter muita força e muita importância nesse contexto, é para um novo contorno sul, já que o nosso contorno sul hoje é praticamente uma rua urbana. O que você imagina que a Cimacar deva fazer e de que forma ela deve se posicionar diante dessas questões para que ela tenha ou mantenha continuadamente a sua relevância dentro do contexto das grandes obras do município? Carlos, eu sei que você é uma das pessoas que sempre levanta essas teses, mesmo em nossas reuniões de diretoria. E elas são muito relevantes de serem levantadas, justamente porque é uma discussão que não acontece do dia para a noite, né? Como você muito bem disse, são obras pleiteadas e desejadas há mais de 20 anos, né? Eu, durante essa semana, fui 2 vezes a Toledo e uma a Cascavel. A única coisa que me deixou triste nessa obra é que quando a gente está fazendo a curva, a gente não enxerga a beleza do nosso portal, né? Mas o progresso traz esse tipo de situação, e a gente vai ter que fazer com que as pessoas venham nos visitar e tirem fotos na frente dele, né? Mas em relação a essas temáticas, realmente, a gente precisa continuar levando a termo, sempre que a gente tem a oportunidade, de questionar nossos representantes para que pelo menos essas obras entrem em discussão. Nós recebemos há poucos dias um deputado estadual na Associação Comercial, a gente levou essas demandas, o Welter esteve essa semana na Associação Comercial para a gente falar um pouquinho de IFPR, e a gente falou das demandas que a gente tem. Dentro da Cassiopar,
as nossas moções foram levantadas, e uma delas eu gostaria de citar, que é a questão até andou acontecendo já uma reforma nessa pista até Maripá, mas a gente entende que esse corredor, pelo volume de trânsito, de caminhões que tem ali, precisa no mínimo de um acostamento, né? Então, essa é uma moção que a gente levou para Cassiopar. Outra é que essa rodovia até Porto Mendes também merece, pelo volume de trânsito. É o nosso litoral de Marechal, a gente precisa que pelo menos tenha um acostamento, né? Se a gente falar de Marechal a São Miguel, né, a gente precisaria pelo menos terceiras faixas nesse setor que movimenta uma frota muito grande de caminhões. E a questão da duplicação se estender pelo menos até Guaíra, né, da 163. Essas são bandeiras que a gente já levanta há muito tempo, e sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente está tentando que as pessoas entendam e saibam da necessidade, né? A gente tem uma região extremamente produtiva, e nós não temos o investimento que às vezes uma outra região do país tem, né? Outro aspecto que a gente sempre incentiva bastante é a questão da segurança, né? Essas câmeras de vídeo monitoramento surgiram de uma ideia dentro da Simacar. A prefeitura e o prefeito entenderam que eram importantes e trouxeram, e hoje é só uma realidade. A questão da logística dentro das polícias, né? A gente tem feito inclusive alguns aportes financeiros para que se viabilize, porque às vezes na mudança de local, o recurso que eles têm disponível não dá condição para ser instalado adequadamente. Então, sempre que nos procura, a gente tenta, consegue, faz muito, mas a Simacar sempre que pode também faz algum aporte, porque a gente entende que se a gente, com esse aporte, evitar um roubo, evitar uma morte, todo o investimento já valeu a pena, e principalmente assim, um investimento também no comerciante e no empresário, se a gente conseguir passar essa sensação de segurança, né? E eu acho que a gente tem sido bastante exitoso nos pedidos, e principalmente, né, Arno, a gente não esquecer, sempre que tiver uma oportunidade, a gente está batendo nas portas e levando as nossas demandas. Como você falou, daqui 20 anos talvez algumas dessas estejam sendo implementadas porque alguém lembrou de pedir agora, né? De minha parte, Paulo, muito obrigado pela maravilhosa entrevista, né? Conte sempre com o presente os nossos canais de comunicação para se comunicar com os associados, e sobretudo para levantar essas pautas reivindicatórias da nossa região. Não são pautas de Rondon, são pautas da região, na verdade, né? A maioria delas. E a gente sabe que precisa dar força à voz daqueles que se levantam para pedir as coisas pelas nossas comunidades. E estamos aqui para somar forças, né, Ana? Estamos aqui sempre de portas abertas para trazer as lideranças, dentro do possível, mostrar para elas o que a sociedade está pedindo, mas também nos aliando à voz da Simacar, das autoridades municipais, dos vereadores, do prefeito, para que as reivindicações cheguem mais longe e cheguem ao destino onde as coisas são decididas, afinal de contas, onde está o dinheiro que precisa financiar essas obras. Então, conte sempre com a gente, Paulo, e o que você falou agora há pouco mostra bem a abrangência das ações da Simacar, né? Você falou de 4, 5, 10 itens, assim, enumerando eles, cada um custa, né? Custa. Cada ação dessas tem um custo financeiro. Então, realmente é uma demonstração do tamanho da Simacar, da importância dela e da relevância que ela tem para o futuro do nosso município. Parabéns pela gestão, pela coragem de assumir a Simacar. Não é todo mundo que se dispõe a fazer isso. E pela disponibilidade de estar aqui compartilhando tantas informações com os nossos internautas. Muito obrigado. Para mim é uma satisfação enorme, né? Eu acho esse espaço aqui um espaço, como você mesmo diz, um espaço democrático, né? As pessoas têm a condição de chegar aqui e realmente passar a sua verdade e a realidade das entidades que representam. E o papel da Simacar em específico, ela é justamente de promover o desenvolvimento, né?
foge um pouquinho talvez do que seja previsto em estatuto, mas se a gente que tem essa representatividade não se envolver, talvez algumas coisas não aconteçam, né? Então agradecer o espaço, a Ana, a Arno, por sempre nos receber de uma maneira tão carinhosa, e dizer que a Associação Comercial também está lá, não só para o Jornal Presente, mas para toda a comunidade, para nos trazerem essas demandas, essas vontades que às vezes estão represadas, que talvez a gente consiga achar pelo menos um caminho, achar com quem falar, talvez a gente consiga ser ouvido em alguns locais que precisa ser mobilizado, e mandar um abraço para toda a equipe da Cimacar também, que é um time que trabalha intensamente para que essa entrega que a Associação Comercial faz aconteça realmente, né? E para vocês do jornal aqui também, desejar que 2024 supere ainda mais. Eu sou um fã de vocês, porque eu assisto praticamente todos os vídeos que são produzidos, talvez não no momento que eles são publicados, mas depois de uma semana eu recebo os avisos lá e eu vou tentando assistir todos, e é um prazer também um dia poder estar aqui com vocês e falando um pouquinho da nossa querida entidade, né? Muito bem, Paulo. Sempre de portas abertas aqui, você sabe, já é de casa, né? O Play vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.